Atenção, atenção, Cereto News chegando. O Corinthians quer a contratação de um zagueiro e também de um volante. Essas são as prioridades do Corinthians, um camisa 3 e um camisa 5, um zagueiro e um volante. E o Mantuan vai voltar para o Corinthians? Mantuan de volta. Que história é essa? Eu conto tudo para vocês agora, Cereto News chegando. Roda a vinheta, produção! Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Faça sua inscrição no canal do Cereto. É de graça, você não paga nada. Inscreva-se no canal do Cereto. Seja o youtuber espectador mais bem informado do universo. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz muito a diferença. E deixe o seu comentário, porque eu leio todos os comentários. Em nome de Mais Ágil, antecipe o teu FGTS agora mesmo. Tá precisando de dinheiro? Então, dá uma passada na Mais Ágil, converse com o pessoal da Mais Ágil. Vou deixar o link para você conversar por WhatsApp com os atendentes da Mais Ágil. Antecipe o teu FGTS em menos de 24 horas. A aposta ganha. Olha, tem jogão para você no Aposta Ganha. Tem o jogo da Liga das Nações, Espanha e Itália, para você apostar no Aposta Ganha. E ganha R$5 na primeira aposta, R$5 de bônus com o link aqui na descrição do vídeo. E também eu quero falar para você, antes de falar dos reforços do Corinthians, vou falar muito dos reforços do Corinthians. Atenção, hein? Reforços do Corinthians, fique até o final do vídeo, mas eu quero falar da GoCase. Você conhece a GoCase? A GoCase traz produtos oficiais do Corinthians para você e capinhas de telefone celular e capinhas personalizadas e licenciadas. Não só capinhas, também tem bolsas, mochilas, lancheiras, tudo para você na GoCase. Dá uma passada, olha só, eu ganhei aqui, tudo personalizado, tá? Dá uma passada com o meu cupom, você ganha descontos promocionais na GoCase. Utilize o meu cupom promocional. Muito bem. Prioridades. O que é prioridade? O Corinthians busca prioridade nas contratações. O Alessandro falou sobre isso. Aliás, o Alessandro tem dado entrevistas, hein? Olha só que milagre está acontecendo no Corinthians. O Alessandro, que é gerente de futebol, tem dado entrevistas no Corinthians. O Duílio tá meio sumido. O Duílio anda desaparecido. O Duílio não tá falando. Aliás, o Duílio, nessa hora de crise, tem que dar cara para bater. Nessa hora de crise, tem que dar entrevista toda hora. Tem que dar a cara para bater, né? O Corinthians vai ficar 10 dias sem jogar futebol. Só o Alessandro e o Vanderlei Luxemburgo estão dando entrevistas. O Duílio tem que dar a cara para bater também. Mas o Alessandro falou sobre os reforços, que é o que interessa o torcedor corintiano. Depois do Matias Rojas, o Corinthians quer agora a contratação de um zagueiro e de um volante. Essas são as prioridades no time do Corinthians. Um zagueiro e também um volante. Por que um zagueiro? Segundo o Alessandro, o Corinthians só tem 4 zagueiros. Tem o Gil, tem o Murilo, tem o Bruno Mendes e tem o Caetano, né? Gil, Murilo, Bruno Mendes e Caetano. Desses 4 zagueiros, 2 deles terminam o contrato no final do ano. O Bruno Mendes não deve permanecer no Corinthians, porque até agora fizeram uma proposta de renovação de contrato, mas até agora ele não respondeu. Nem que sim, nem que não, tá enrolando o Corinthians, tá cozinhando o Corinthians em banho-maria. O Gil também no final do ano não deve permanecer no Corinthians, mas o Corinthians por enquanto tem 4 zagueiros para disputar a temporada, é considerado pouco pela comissão técnica. A comissão técnica gostaria de mais um zagueiro, até porque toda hora o Luxemburgo tá utilizando o esquema com 3 zagueiros, ou pelo menos de vez em quando, né, ele tá utilizando o esquema com 3 zagueiros. Então considera pouco ter apenas
4 zagueiros. Tanto é que o Corinthians tentou contratar o Lucas Veríssimo e não conseguiu contratar o Lucas Veríssimo porque não deu negócio com o Benfica. Bom, e o Balbuena vai embora, né? O Balbuena vai para o Dínamo, vai voltar para o Dínamo de Kiev, se bem que o Balbuena não quer ir embora, o Balbuena quer permanecer, mas o Corinthians não quer que o Balbuena permaneça, o Corinthians não quer mais o Balbuena, de repente o Balbuena pode até, como o Balbuena não completou 7 jogos do Campeonato Brasileiro, ele pode até jogar por outra equipe do futebol brasileiro, mas no Corinthians ele não vai jogar mais. E o Corinthians também quer um volante. Aliás, por falar em 7 jogos, o Bruno Mendes completou 7 jogos. Então o Bruno Mendes pode até não ficar no Corinthians no final do ano, mas agora ele não vai ser negociado, a não ser que ele seja negociado com outra equipe do futebol sul-americano. No futebol brasileiro, não adianta, ele não vai ser negociado, porque ele já completou 7 jogos no Campeonato Brasileiro, não poderia disputar jogo com nenhuma outra equipe. O Corinthians quer, além de um zagueiro, quer também um volante, porque só tem para a posição o Fausto, o Rony e o Maicon. Teria o Paulinho, Fausto, Rony e o Maicon. Teria o Paulinho também para esta posição, mas o Paulinho se machucou, não joga mais a temporada, vai ficar de 8 a 9 meses fora do futebol, talvez o Paulinho não volte mais a jogar futebol, inclusive, e o Cantillo não está sendo utilizado. Aliás, o Cantillo deve ser um dos jogadores dispensados do Corinthians na lista de dispensa do Coringão. O Corinthians está buscando reforços, mas também está preparando uma lista de dispensas. Mas então, e os demais jogadores? E o ataque, o atacante? O Corinthians não vai trazer um atacante, pelo que se sabe nesse momento, não. O Corinthians não deve trazer um atacante. Até porque trouxe o Matias Rojas, que pode também jogar no ataque. Ele joga como ponta direita e como meio de campo. Ele pode fazer a função de ponta direita. O Roger Guedes pode jogar de centroavante, embora o Yuri Alberto esteja numa fase ruim, o Corinthians e o Júnior Moraes tenha sido dispensado, o Corinthians não deve trazer o outro atacante. O Felipe Augusto, garoto, deve ser utilizado também em algum momento na equipe do Corinthians. O Corinthians tem utilizado os garotos e tem dado espaço bastante para os garotos, né? Por exemplo, o Juan Oliveira. O Corinthians vai prorrogar o empréstimo do Juan Oliveira, ele vai permanecer no Corinthians, essa é uma boa notícia. Jogador que veio do Metropolitanos de Santa Catarina para disputar a Copa São Paulo em 2020. Teve 3 seríssimas contusões no joelho, ficou algo em torno de 3 anos sem jogar no Corinthians, mais de 1000 dias sem jogar no Corinthians, mas marcou o gol contra o Cuiabá e ele vai ter a renovação de contrato com o Corinthians até o final do ano. Outros garotos sendo utilizados pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, como o Biro, o Murilo, o Wesley, o Pedrinho, o Felipe Augusto e o Matheus Araújo. Jogadores que ganham espaço em detrimento de outros jogadores que estão cada vez mais perdendo o espaço no time do Corinthians, como o Juliano. Juliano está perdendo cada vez mais o espaço no time do Corinthians, é um jogador que pode também ser negociado agora no meio do ano, assim como o Romero, o atacante corintiano. O Romero vai ser dispensado, com certeza, vai ser liberado para jogar em outra equipe. Eu falei já do Balbuena, do Queiroz vai agora para o futebol russo, e o Cantillo, como eu disse, o meio-campista também deve ser dispensado. Além do Rafael Ramos, é outro que deve entrar na lista desta barca de jogadores corintianos. Bom, quero falar agora, gente, do Mantuan. Existe a possibilidade do Mantuan retornar para o Corinthians. E quem levantou esta possibilidade é isso aí. Tudo jóia, Mantuan? Tudo bem contigo? Tudo tranquilo? Tudo bem? Como é que vai você? Quem levantou esta possibilidade foi o próprio Alessandro. O Alessandro disse o seguinte, porque como o Corinthians está precisando de um atacante, falando sobre reforços, ele falou que o Corinthians vai avaliar a possibilidade do retorno do Mantuan. Então o que está acontecendo é o seguinte, o Mantuan foi negociado com o Zenit, entrou no pacote lá do Yuri Alberto, mas o Zenit tem que pagar uma quantia para o Corinthians, se eu não me engano 3 milhões de euros, se quiser ficar com o Mantuan, mas existe a possibilidade de um acordo do Corinthians com o Zenit para que o Mantuan volte a jogar no Corinthians, né? Volte a jogar no Corinthians, pelo menos neste primeiro momento em que o Corinthians está precisando de reforços. Além do Mantuan,
Para o segundo semestre, o Corinthians pode ter o Gustavo, deve ter, ou terá com certeza, né? O Gustavo Mosquito. O Gustavo Mosquito ficou um tempão fora do time por causa de uma contusão também no joelho, uma contusão mais grave, e ele vai ser utilizado pelo Corinthians a partir do segundo semestre, também pode ser considerado reforço para o ataque do técnico Vanderlei Luxemburgo. Isso tudo está sendo planejado com a ciência do Vanderlei Luxemburgo. Agora, resta saber se o Vanderlei Luxemburgo vai continuar como técnico do Corinthians, porque o Luxemburgo tem o pior desempenho dos técnicos do Corinthians desde a queda da Série B do Campeonato Brasileiro de 2007. O primeiro técnico em 2000, desde que o Corinthians foi rebaixado, o primeiro técnico foi o Mano Menezes, né? Em 2008, ele assumiu o time, o Mano Menezes, aí teve o Mano Menezes, teve o Tite, teve o Fábio Carilli, teve vários técnicos, enfim, de lá para cá, mas o pior desempenho de técnicos do Corinthians é o do Vanderlei Luxemburgo desde a queda. Até agora, em 12 jogos, 27% de aproveitamento apenas. 2 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, né? 2 vitórias, 4 empates e 6 derrotas em 12 jogos. Para mudar o panorama, só mesmo com a contratação de reforços e tomara como a do Matias Rojas, que já foi contratado, ainda não foi oficializado, mas vai vestir a camisa do Corinthians, jogador que foi muito disputado por outras equipes, inclusive, foi disputado pelo Botafogo, disputado pelo Internacional, mas o Corinthians foi mais esperto, deu chapéu, né, nessas duas equipes e conseguiu contratar o Matias Rojas. Ainda não oficializou a contratação do jogador, mas ele vai ser jogador do Corinthians. Para mudar essa situação somente com reforços. Só que os reforços só vão poder jogar a partir do dia 5 de julho, tá? A partir do dia 5 de julho, quando vai abrir a janela de transferências do futebol da Europa para cá. Lembrando que eu sempre falo, a janela abre de lá para cá e abre daqui para lá. Então o Corinthians pode contratar jogadores, mas pode também perder jogadores nesse meio do caminho. Faça a inscrição aqui no canal do Cereto e mande o seu comentário. Faça, por exemplo, como... Quem está fazendo o comentário agora é o João Moisés. Com esse elenco que o Timão tem, nem o Guardiola conseguiria título algum. Querem culpar o Lucha? Deem condições de trabalho para ele. Próximo comentário, quem participa conosco é o José Roberto Lupe. Já deixei o like, Cereto. Deus me livre dessa chapa transparência. Estão acabando com o Corinthians. Quem ama mesmo o Corinthians é o torcedor. Lamentável essa situação. É minha opinião. Obrigado, José Roberto Lupe. Próximo comentário, o Ervino de Paula. Pelo andar dos processos trabalhistas a que o clube enfrenta, me leva a imaginar que o mau desempenho do time em campo pode ser a falta de pagamentos, visto que todo jogador que sai aciona o clube na justiça por falta de compromissos financeiros não cumpridos por parte do Corinthians. Isso é uma vergonha. Como diria o Boris Casoy, né? Isto é uma vergonha. Henrique... parte da torcida está pessimista demais. O que nós precisamos fazer é botar muita pressão sobre a direção para que ela reveja o norte, corrija os erros e promova os ajustes necessários. Sei que o tempo é curto, mas a nossa camisa, a nossa história e a nossa torcida unida vão ajudar o time a sair dessa. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! O Cereto, boa noite, o Antônio Carlos. Veja como a torcida do Corinthians é fiel. O Botafogo, líder do campeonato, botou público de 19 mil. No último jogo, e o Corinthians na boca da degola com 40 mil, tem que ter mais respeito com a torcida que não abandona nunca, isso é verdade. A torcida do Corinthians é absolutamente fantástica. Próximo comentário, tem mais comentários ou não? Não, o próximo comentário é o seu. Você comenta aqui no canal do Cereto. Faça o seu comentário, deixe o seu comentário, eu leio todos os comentários, os principais comentários eu leio no final do vídeo. Inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença, e se inscreve no canal, né? Se inscreve no canal e me segue nas redes sociais. E agora você sabe, acabou a brincadeira, hoje tem live, hein? Hoje acabou a brincadeira a partir das 9 da noite, eu vou estar com o Vitor Guedes, tá bom? Acabou a brincadeira a partir das 9 da noite. Então, tô te esperando lá. Obrigado, valeu, tchau. Fique no canal.